de poder estar aqui na tua presença, trazendo a tua palavra. Que como ela falou ao meu coração, Senhor, ela possa falar ao coração de cada pessoa que está aqui. Amém. Que ela faça diferença na vida de cada um, Senhor. Que não seja eu, mas que seja um Senhor falando, Pai. Te agradeço por cada vida. Te agradeço pela vida de cada um, da família de cada um que está aqui. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos nesse lugar, Pai. Que ninguém saia daqui, Senhor, conforme entrou, mas que saia transformado, que saia mudado, sarado, curado, Pai. Que os seus milagres aconteçam aqui, não só hoje, Senhor, mas todos os dias que nós pisarmos neste lugar, Pai. Que milagres do Senhor aconteçam em nossas vidas e na vida de cada um que vier. É o que eu te peço e te agradeço. Bom, como foi o Dia das Mulheres e hoje, né, nós vamos homenageá-las, então eu resolvi falar sobre as mulheres da Bíblia. E são várias, né? Tem muitas mulheres, nós temos muitos exemplos, né, de mulheres que deixaram bons exemplos para nós, como mulheres também que a gente não deve seguir nem prestar atenção no que elas fizeram, né? Uma das mulheres que para mim ensinam muito sobre força, sobre fé, é Ana. Mas antes de falar dela, na Bíblia nós encontramos mulheres que nos deixam exemplos de fé, coragem, força, mas também encontramos, como eu falei, os exemplos que não devem ser seguidos. Miriam, por exemplo, ela conviveu com um homem pacífico, um homem santo, um homem que falava diretamente com Deus, né? E mesmo assim, né, existiam sentimentos de inveja, né? Ela falava mal do irmão dela nos momentos que o irmão dela estava pregando, estava com Deus. Tanto é que Deus foi e colocou lepra em Miriam, né? E ela só foi curada porque o irmão Moisés intercedeu por ela e clamou pela vida dela, né? Também tem a mulher de Ló, tem Dalila, tem Jezabel, que buscaram para si mesmas o que o mundo lhes oferecia, né? Elas buscaram luxúria, soberba e acabou acarretando a morte, né, para a vida delas. A primeira mulher que eu quero citar, né, uma mulher que não tem como nós não falarmos dela, que foi a primeira mulher na Bíblia, alguém sabe? Eva, que nós mulheres, pelo menos eu já falei que quando eu encontrar com ela no céu, eu vou conversar, ter um papo sério, né? Porque por causa dela, ela acabou fazendo, né, a grande besteira de ouvir a serpente. E por causa disso, tantas coisas, né, sobrecarregaram, vieram para as nossas vidas, né? E aí aconteceu o primeiro pecado. Mas, além de Eva, tem Sara, que foi a esposa de Abraão, né? Foi mãe aos 90 anos. Um grande milagre aconteceu na vida dela. Também Maria e Marta, irmã de Lázaro, grandes amigos de Jesus, que hospedavam ele em sua casa. Esther, judia e órfã, foi criada pelo seu tio, casou-se com o rei Assuero e salvou o povo hebreu. Débora era uma dona de casa comum, mas foi escolhida para ser juíza, né? Em Juízes 4, 14 e 16 a gente encontra essa passagem. Ruth, nora de Noemi, que é uma história linda, né? Moabita, viúva, mas foi amiga, fiel e dedicada à sua sogra. E fez um dos votos mais lindos que eu acho: onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Está em Ruth 1,16. E Jesus é um dos descendentes de Ruth. Tabita ou Dorcas era uma costureira caridosa, notável pelas boas obras e esmolas que ela dava, e foi ressuscitada por Pedro, né? Em Atos 9, 36, 41 a gente encontra essa passagem. E não poderia deixar de falar, né, de quem nos deixou a dádiva de ter Jesus conosco por algum tempo, Maria, mãe de Jesus. Uma virgem
que concebeu e colocou no mundo o Filho de Deus, que foi crucificado para a nossa salvação. Amém. Depois de dar exemplos de grandes mulheres, e com certeza cada uma delas deixou exemplos a serem seguidos, quero falar de Ana, mulher de Eucana, mãe do profeta Samuel. Está em 1 Samuel, de 1 a 28. Ana era estéril. Para acontecer o milagre de realizar o sonho de ser mãe, teve que superar grandes crises em sua vida. No caminho de Ana, tinha uma grande pedra. Como nos nossos caminhos nós sempre encontramos grandes pedras. E a grande pedra de Ana no caminho dela era Penina, a outra mulher de Eucana, e que podia dar filhos para ele. Por muitas vezes, Penina provocava Ana por saber que ela não podia dar herdeiros a Eucana. Ela não pensava em como Ana se sentia, não pensava na tristeza de Ana, ela por não conseguir engravidar, em ver outros filhos de seu marido crescendo, menos os seus. Penina poderia tornar-se amiga, ajudar, oferecer seu ombro, mas o que ela fazia era zombar, agredir verbalmente quem precisava de ajuda. Fique imaginando a dor que Ana sentia, uma mulher estéril e com uma rival todos os dias esfregando no nariz dela que podia ter os filhos que ela tanto queria. Muitas vezes, sem que percebamos, nós nos tornamos peninas na vida de pessoas próximas de nós. Muitas vezes usamos a bênção do Senhor em nossas vidas para mexer com os brios de alguém. Nos achamos superiores, perdemos a humildade. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu tenho uma amiga que ela tem todas as ites imagináveis e possíveis. Sinusite, renite, tudo quanto é it ela tem. E há um tempo atrás ela estava numa dessas fases de crise muito aguda e ela ia precisar provavelmente fazer uma outra cirurgia, que ela já havia feito uma, talvez ela precisasse fazer uma cirurgia novamente. E a gente conversando no telefone, e aí ela se lamentando, falando de tudo que ela estava passando, de todas as coisas que ela estava sentindo, os incômodos, as dores, né, o nariz escorrendo o tempo todo. E eu, assim, sem maldade, né, mas sem nenhuma sensibilidade, falei: graças a Deus, minha saúde é de ferro. Nunca tive nada, nem gripe eu pego. Para uma pessoa que está numa situação como ela estava, ouvir isso, para mim, era normal eu fazer esse comentário. Poxa, minha saúde é de ferro. Mas para ela que estava naquela situação, foi como se eu tivesse dado uma bofetada no rosto dela. Ela ficou muito magoada comigo, lógico. Eu acho que qualquer um ficaria. E no momento eu não percebi, mas depois eu senti o que eu tinha feito. E pedi desculpa, né? Mas por ela estar muito debilitada, nós como Penina fez, nós também por muitas vezes fazemos isso. Às vezes sem nem perceber, né? Sem nem perceber o que está à nossa volta. Hoje o mundo é tão corrido que a gente esquece de olhar para o nosso próximo, esquece de olhar para quem está do nosso lado. Às vezes a pessoa está mais calada, está introspectiva e a gente nem para falar: você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Aí está lá quietinha, você chega, eu por exemplo, que se eu estou alegre, se eu estou feliz, eu quero contar os 4 cantos do mundo, eu quero que todo mundo saiba disso. E muitas vezes nessa euforia, uma pessoa está ali precisando de uma palavra amiga, de um conselho, de uma ajuda, e a gente está esfregando no rosto dela, ela está passando por necessidades financeiras, e você está lá contando que o Senhor te deu conseguir fazer uma venda e entrou na minha conta R$6.000 de comissão sem eu fazer nada. E ela ali precisando de R$100 e a gente não se atenta para isso.
Penina agia assim com Ana, porque tinha ciúmes. Porque mesmo dando filhos para Eucana, a Bíblia diz que ele amava mais a Ana. No versículo 4, diz que no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Mas no versículo 5 diz: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Muitas vezes, a gente, na dificuldade, a gente esquece de olhar para onde a gente precisa realmente olhar, que é para cima, que é para o Senhor. Eu vejo hoje que, se nós olharmos de onde Jesus está, de onde Deus está, nós não vamos ter problemas nenhum, porque tudo se torna tão pequeno que a gente consegue superar de uma forma fácil. Mas quando a gente está olhando para o problema, o que aconteceu aqui com Ana? Ela olhava para Penina. Ela esquecia que o marido dela, o esposo, a amava, independente de como ela estivesse, se ela dava filhos para ele ou não, ele oferecia a porção dobrada para ela, e ela não comia. Quantas vezes, no versículo, desculpa, não entendi aqui, porção dobrada, e no versículo 6 diz: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado o ventre. Amada, quantas vezes na sua vida o Senhor já quis te dar porções dobradas e você deixou de receber porque estava com seus olhos nas dificuldades, nas esterilidades que surgiam? Muitas vezes o diabo usa peninas para nos impedir de receber a porção dobrada do Senhor. Por vários anos, Ana deixou de comer a porção dobrada que seu esposo separava para ela. No versículo 7 diz que assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Por quantos anos Ana sofreu desnecessariamente? Por quantos anos ela teve que passar por todo o ano, passar por todas as vezes, vendo os filhos de Penina correndo, crescendo, e ela ali desejando ser mãe, e não sendo, porque ela não olhava, não buscava quem ela deveria buscar. Ela olhava para o problema, ela olhava para quem a provocava, e dessa forma ela esquecia, ela não via, não enxergava o que ela tinha que enxergar. Penina afrontava Ana. Quantas vezes afrontava Ana? Quantas vezes afrontava Ana? Quantas vezes nos sentimos da mesma forma? O diabo nos afronta, nos acusa, e com isso deixamos de olhar para o banquete que o Senhor tem para nós. Diz a Bíblia que o resultado da afronta de Penina foi que Ana entrou em uma profunda depressão, ao ponto de não comer, não sorrir e só chorar. Ana se sentia tão afrontada e humilhada que ela redirecionou sua decepção e passou a buscar a quem realmente poderia mudar sua história. No verso 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora sim, ela fez a coisa mais certa. Ela buscou quem ela teria que ter buscado desde o início, desde o princípio. Ana chorou com Deus e não com as pessoas à sua volta. Ana buscou o lugar e a pessoa certa. Fez um voto com Deus e acreditou na palavra de fé dada pelo profeta. Depois disso, Ana comeu e seu semblante já não era mais triste. Ana agiu. Nos versos 19 e 20, diz que Ana coabitou com seu marido. E então o Senhor se lembrou dela e operou o milagre. Apesar de crer que seu milagre já estava a caminho, Ana não deixou de fazer o que ela podia, e assim recebeu a bênção de Deus. Muitas vezes a gente,
nós acreditamos todos, lógico, que o Senhor, das promessas que Deus tem para nós, do que Ele já falou. Às vezes eu olho para trás e vejo tantas promessas de Deus para a minha vida, e que muitas não se concretizaram, muitas já se concretizaram, e eu tenho certeza que muitas ainda vão se concretizar, e que por muitas vezes a gente deixa de acreditar nessa promessa, de ter a fé de que ela vai se cumprir, porque a gente está olhando para trás, está olhando para o que passou, está olhando para o que a gente vive, para o que está acontecendo, e esquece de buscar verdadeiramente quem vai nos fazer, quem vai fazer com que essa promessa se realize em nossa vida, com que o milagre aconteça. Isso nos ensina que precisamos fazer o possível, e só assim Deus operará o impossível em nossas vidas. Concluindo, os personagens da vida de Ana sempre aparecerão em nossas vidas. Penina, ao mesmo tempo que ela foi muito ruim, ela se tornou uma coisa boa, porque se não fosse as afrontas de Penina, Ana não teria buscado a Deus e teria morrido sem filhos. Portanto, não vamos reclamar dos problemas que surgem na nossa vida, pois são eles que nos aproximam de Deus e fazem os milagres virar realidade em nossas vidas. Eucana, talvez fosse o pior de todos. A princípio, para mim, ele era maravilhoso. Amava a esposa, dava porção dobrada, cuidava, né? Só que ele era um pouco egoísta. Porque assim, olha o que ele diz no verso... Olha só, amava Ana, ele achava que só o amor dele para Ana já deveria ser suficiente. No verso 8 ele diz: por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Que insensibilidade, gente. Um homem falar isso para uma mulher. O sonho da mulher, você nasce desde pequenininha. A gente brinca de boneca, a gente brinca de papai e mamãe, a gente brinca de ter filhinho. Como que um homem vira para uma mulher que chora há anos por não poder ter filhos? Eu não sou suficiente? Então, eu tinha uma outra visão de Eucana. Depois de ontem dos estudos, eu comecei a ver tudo de forma diferente. Não devemos acreditar na mesmice e nas bênçãos do passado. Recuse-se a viver sem o seu Samuel, que é o nosso milagre. Samuel, ele é um milagre recebido e imediatamente devolvido a Deus. Muitas vezes nós pedimos o milagre, nós pedimos, o Senhor nos dá. E o que a gente faz? Bye bye, papai do céu. Consegui, Tiago, eu estou bem agora. O Senhor me deu meu emprego, o Senhor me deu meu carro novo. Ah, minha esposa tão amada, querida. Não, Senhor, não posso ir louvar na igreja porque a minha esposa está precisando de mim em casa. Muitas vezes nós pedimos empregos. Nós pedimos empregos que a gente sabe que se o Senhor nos der, vai nos tirar da obra, vai nos tirar da casa do Senhor. Muitas vezes o que para nós seria uma bênção não vai ser, porque vai nos afastar de Deus. E nós nunca enxergamos, normalmente nós só enxergamos isso quando o Senhor nos dá, quando nós nos afastamos e quando a nossa vida vai tudo por água abaixo e a gente volta. Sai a gente caminhando de cabecinha baixa, voltando para a casa do Senhor, pedindo perdão e tendo que começar tudo de novo. Então, consagre a Deus todas as suas vitórias. Amém. Tudo que você conquistar, tudo que Deus te der, consagre, traga para a casa do Senhor, unja, ore, peça para que seja uma bênção na vida de vocês. Os filhos de Penina, eles são aqueles que temos a tendência de invejar. Mas no fundo, não tem nada demais. Quantas vezes Penina olhava para aquelas crianças, por quantas e quantas vezes Ana deveria olhar para aquelas crianças correndo, crescendo e falando: Senhor, podiam ser meus filhos. E eles não significaram nada, não fizeram diferença nenhuma na família. Mas
são irrelevantes. Não se prenda a inutilidades, futilidades e embaraços da vida. Não inveje ninguém. Muitas vezes nós olhamos para o próximo, né? Falamos, nossa, como eu queria ter aquilo, como eu queria ser assim. Mas como diz aquele ditado, a grama do vizinho é mais verde que a nossa, mas a gente não sabe o que ele faz para a grama ser verde. A gente não sabe o que acontece ali, o que ele precisa passar para conseguir manter aquele jardim lindo, aquela grama verdinha. Muitas vezes ele consegue, mas se fosse para nós, nós não conseguiríamos. Então Deus, Ele nos dá o que nós damos conta de cuidar. Ele nos dá o que vai ser bom para nós. Eli, o profeta de Deus, mesmo sem qualquer emoção, ofereceu a Ana tudo o que ela precisava. Uma simples palavra de fé. Creia na palavra de Deus, e sem isso, porque sem isso nós não somos nada. Amém. Amém.